É uma criança, isso aí, uma colega que comentou, que trabalha com educação financeira para criança, que uma menininha de, acho que 5, 6 anos, estava na aula de educação financeira, então a professora perguntando o que a gente compra com dinheiro. Uma opção de coisas. O que a gente não compra com dinheiro? Uma opção de outras coisas. Daí alguém falou amor ou casamento, alguma coisa assim, e a menininha falou, não, compra sim, porque a gente, dá licença, vou falar do jeito que a menininha falou, a gente bota um peitão, né, a gente tem dinheiro, bota um peitão, e daí casa com um homem bem rico, e daí pronto, né? Resolve todos os problemas de uma vez. É um pouco assustador, né, essa visão. Mas, enfim, ela já tinha lá uma ideia de que seria comportamento econômico. Mas mesmo quando a gente pensa assim, talvez uma coisa mais sublime, né, que alguém possa fazer, que é ter um filho, existem considerações econômicas. Se não antes, certamente depois. E daí até, se for antes, é melhor. Né? Depois, às vezes, vem um pouco de arrependimento. Ai, se eu soubesse. Né? Aliás, isso me lembrou também uma aluna que comentou o seguinte, que um pouco antes da crise, quando as pessoas queriam ostentar, né? Assim, meio competir, quem é mais rico, quem é mais milionário, uma agência de publicidade fez uma pesquisa interessante que mostrou 2 índices para... porque iate já todo mundo tinha, né? Triplex em Paris, todo mundo tinha, já estava tudo carne de vaca. Então, o que podia diferenciar realmente? Plano de saúde. Então, tinha uns planos de saúde que eram AAA, né? Triplo A, carésimos, e número de filhos. Então, ela contou daí alguém que estava ao telefone e foi contar para um amigo que a mulher estava grávida e contou da seguinte forma, estou $1 milhão mais pobre, porque é o que o filho vai custar, né? Então, enfim, essas considerações, ou elas estão presentes de uma forma mais clara, mais explícita, como nesses casos que eu estou contando, ou de outras formas que a gente, às vezes, não se dá conta realmente. Agora, o que é importante lembrar é que, quando a gente fala em comportamento econômico, a gente não está falando só em comportamento financeiro. A gente está falando como os economistas definem recursos escassos. Então, aí, além de dinheiro, vai entrar desde tempo até esforço, saúde e recursos naturais, que é uma coisa que está muito em pauta hoje, quando a gente fala em sustentabilidade. Então, comportamento econômico englobando tudo isso. Né? Agora, em especial, o que a gente vai realmente procurar investigar é tudo aquilo que, na economia tradicional, é considerado como as anomalias, quando a teoria não dá conta e diz, não, isso aqui a gente não explica, é uma anomalia. Né? É isso que a gente gosta. A gente quer entender por que as pessoas estão se comportando de uma maneira que escapa à explicação tradicional. Né? E aí a gente vai ter tanto indivíduos quanto grupos, populações, governos, quer dizer, tanto na faixa micro quanto na macroeconômica. Né? E o centro mesmo para a gente é o decision maker, é o tomador de decisão, é a pessoa que está fazendo as escolhas. Né? Como é que avalia, a gente já vai ver isso, como é que avalia as perspectivas e como é que faz as suas escolhas. E como, infelizmente, tantas vezes acaba entrando pelo cano, mesmo não querendo. Né? Nós também temos algumas premissas, né? Porque uma das críticas que a psicologia econômica e a economia comportamental fazem à economia tradicional é que a economia tradicional tem premissas que são da racionalidade absoluta, digamos, do egoísmo, da otimização dos resultados, de aprender com a experiência e tudo mais, que, para a gente, tudo isso fica bastante relativizado e questionado. Né? Mas a gente tem algumas premissas também. A primeira delas é que a maneira como nós percebemos a realidade é que vai determinar
a nossa reação a ela. Quer dizer, se cada um está percebendo a realidade de uma maneira diferente do outro, isso pode ajudar a explicar por que o vizinho vai tomar decisões que para a gente parecem completamente estapafúrdias, né? Então, é que ele está percebendo, está decodificando a realidade de um outro modo, né? A outra, e aí entra mais em choque com a economia tradicional, é que os dados empíricos sempre prevalecem sobre os pressupostos. Então, as premissas funcionam até segunda ordem. Elas estão aí enquanto são tratadas como hipóteses e, se forem confirmadas pelos experimentos, pelos questionários, pelas simulações, enfim, por todos os métodos aí, que são adotados nas pesquisas, ok, se não, joga fora e continua observando para formular novas hipóteses e testar essas hipóteses também. E o que é importante, a questão das limitações, né? Que isso que a gente já vai ver que deu 2 prêmios Nobel para estudiosos da nossa área, prêmios Nobel de Economia, né? Num primeiro momento, a ideia é que havia limitações cognitivas. Cognitivas quer dizer o que tem a ver com a cognição, que é o processamento de informações, né? A maneira como os dados entram na nossa mente, nós mexemos com eles e soltamos sob a forma de comportamentos e decisões, né? E, mais recentemente, o pessoal está começando a descobrir que, opa, tem esse lado emocional, e ele é forte. Aí é que eu proponho a psicanálise, que há mais de 100 anos já diz exatamente isso, né? Eu brinco com os alunos que a gente tem uma frase de cabeceira, né, que é de um psicanalista, que é a seguinte: a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. É brava. A razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Quer dizer, nós somos movidos por impulsos emocionais e depois a gente dá uma tapeada, depois a gente justifica, aí arruma um jeito de explicar por que a gente fez isso ou aquilo, né? E a gente está começando a ver na psicologia econômica e na economia comportamental um interesse cada vez maior pela questão emocional. Mas eu estava conversando sobre isso essa semana lá com colegas na GV, e um professor de finanças matou a charada. Ele falou o seguinte: é que é tão complicado a gente pesquisar de uma maneira rigorosa, científica, o lado emocional, que fica mais fácil cortar isso fora dos modelos. A gente poupa um trabalho e uma dor de cabeça, é verdade. Mas daí só falta combinar com os russos, né? Porque a gente continua sendo guiado pelas emoções, sendo elas fáceis ou difíceis de serem investigadas, né? E qual que é a consequência de nós termos essas limitações, né, cognitivas e emocionais? Elas vão afetar a nossa percepção dos dados, a nossa lembrança dos dados e a nossa avaliação dos dados. Sobre lembrança, deixa eu só dar uma provocada inicial. Como é que a gente faz para avaliar o impacto de medidas, de políticas públicas ou políticas econômicas? Se na hora da gente se lembrar da utilidade que aquela política trouxe, a gente pode distorcer os dados completamente. Complicado isso, né? Tem um colega da Nova Zelândia que apresentou um trabalho sobre isso no Congresso do ano passado, que ele chegou a uma conclusão meio radical. Ele falou: será que vale a pena o governo gastar tanto dinheiro com algumas coisas se depois a população não vai dar a menor bola? Que é meio complicado esse raciocínio também, né? A população dá bola quando perde o benefício, mas quando ele é introduzido, rapidamente ele se torna incorporado e daí você nem lembra mais quem foi que introduziu aquilo. A gente lembra, por exemplo, se perguntar sobre o plano real mesmo,
a população